E ele traz um dado interessante, e aí até relembrando, né, o debate que você fez, né, que a gente estava comentando aqui, David Ricardo, ele mostra que a economia clássica no século XIX, a preocupação do David Ricardo era justamente que o rentismo, né, pós-feudal não inviabilizasse o nascimento da indústria nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, na Inglaterra. E o Ricardo, que era um economista clássico, tinha essa preocupação. Então o professor Marcos, inclusive, coloca isso aí para não dizer, ó, isso aqui é uma coisa de comunista, né, uma coisa socialista. Porque a preocupação na primeira Revolução Industrial e no nascimento do capitalismo na Inglaterra era que essa herança pós-feudal se tornasse uma classe rentista para uma indústria, um capitalismo que estaria nascendo. Lembrei justamente o que você falou, né? As propriedades das terras, os grandes monopólios, né? A detenção da infraestrutura pública que já existia, né? Durante o feudalismo, e que essa classe pós-feudal não virasse rentista, né? Não passasse a cobrar pedágios, aluguéis de terra, esse tipo de coisa, a utilização das infraestruturas que já existiam na terra, e inviabilizasse o nascimento do capitalismo, né? Então o professor Marco Utsu traz isso muito bem, que é exatamente o que você citou, que a China tomou cuidado que não acontecesse, né? Que uma classe rentista não inviabilizasse, não tirasse renda de uma classe produtiva que estava nascendo, obviamente, depois da Revolução Chinesa e a própria ascensão econômica da China. Então, tudo que poderia ser considerado uma classe rentista, a China transformou que o sistema financeiro ele não é para extrair renda de quem produz. O sistema financeiro é feito para fomentar, né, o setor produtivo. E tudo, infraestrutura pública, transporte, ferrovias. Então a China acho que tomou esse cuidado, e eu achei uma sacada sensacional do professor Michael Utsu justamente colocar isso aí para nos dizer, ó, isso aí é uma coisa de comunista. Não, é uma coisa óbvia, né? Se você tem alguém que produz, uma indústria que está nascendo, ou no nosso caso, que a gente vai falar agora aqui, né, daqui a pouco da necessidade do Brasil se reindustrializar, é não permitir que forças que não participem da ascensão produtiva do país, da reindustrialização do país, extraiam renda de quem produz, né? E, infelizmente, com a financiarização da economia no mundo todo e tudo que está acontecendo nesse estágio do capitalismo, que é hoje muito mais um capitalismo financeiro, que esse capitalismo financeiro não viva da renda do setor produtivo. Mas a questão que eu acho, Cobori, complementando e colocando na roda de conversa, é que a financiarização ela não é uma anomalia, ela é o capitalismo. É o capitalismo. Ou seja, as pessoas colocam muitas vezes, os nossos amigos keynesianos eles colocam o capitalismo como diferente de financiarização, quando para a mim, por exemplo, acho que hoje o capitalismo é financiarizado. Não existe outro capitalismo. Esse que é o ponto. Não existe uma outra dinâmica de acumulação hoje dominante no mundo a não ser financiarizada. E hoje, o que diferencia capitalismo e socialismo, existem várias diferenças, né? Várias, né? Poder político de novo tipo, poder político exercido por uma maioria da sociedade, o capital, a política ela embute o capital, ou seja, o capital não controla o país politicamente, apesar de ter capital. Setor público da economia e estratégia sob controle de Estado, o papel do Partido Comunista na gestão da propriedade, o surgimento de formas não públicas de propriedade, ou seja, que é a fusão do público com o privado, criando formas históricas diferentes de propriedade. Isso é o que diferencia hoje capitalismo e socialismo. Mas também tem uma questão que envolve o seguinte: o socialismo se diferencia do capitalismo também por conta da não financiarização. A China é uma economia não financiarizada. Então a China coloca $100 na sua economia para circular, por exemplo, para emitir $100 em moeda, mais de 90 yuanes, $90 vai para a produção de mercadorias e bens e serviços, muito mais do que isso. Nos Estados Unidos é muito menos, ou seja, porque boa parte é abocanhada pelo setor financeiro, abocanhada pela tesouraria das empresas para jogar no mercado financeiro. A Pfizer, por exemplo, é um caso que se trata muito a sua capacidade de inovação tecnológica caiu muito por conta do papel da financiarização na economia americana. Ou seja, parte do lucro da Pfizer não volta para o setor produtivo da empresa, para mais inovações, vai para o setor financeiro. Então, acho que tem essa questão que envolve a financiarização como uma diferença entre capitalismo e socialismo, que eu acho que é muito interessante. E mais do que isso, eu acho, Cobori, a China conseguiu construir ao longo dos últimos... São 72... A Revolução foi em 49. A China são 76 anos, que poucas pessoas não sabem, né? A média de crescimento econômico da China de 52 até hoje, 2024, 2025, é de 6,2%. O milagre chinês não começa em 78. Começa em 52.
Mas o que eu acho que é interessante que a gente tem que compartilhar aqui quando fala do Brasil, falar de futuro, porque em certa medida a China ela aponta rumos de futuro, né? É que a China constrói nos últimos 40 anos uma gigantesca máquina de previsão, né? Ou seja, a China tem... Ela cria inovações tecnológicas disruptivas como inteligência artificial e as possibilidades a partir da criação de modelos, né? Que isso pode entregar, o Big Data, o 5G agora 6G, computador quântico, eles pegam essas inovações tecnológicas e aplicam a planificação econômica. Então, o chinês hoje, por exemplo, uma pessoa que trabalha como um planner chinês, tem acesso real ao estado da arte da economia chinesa naquele momento, naquele minuto, naquele segundo. Né? Então, essa máquina de previsão, que também explica, por exemplo, essa capacidade gigantesca da China colocar 100 bilhões de dólares de uma vez só na economia, o que significa uma relação de outro nível entre ser humano e natureza, ou seja, o ser humano tem um domínio sobre a natureza tão grande que ele consegue ter uma capacidade maior de intervenção sobre o território. Né? Então, aquilo é uma outra forma histórica, eu acho, que as pessoas elas têm muita dificuldade em assimilar, né? E que você muito bem lembrou no seu livro, resgatando Inácio Rangel, né? A capacidade de projetar planejar a economia. A questão e fazer do projetar, então, essa coisa do projetamento que nós falamos no livro, pessoal, daí está o nosso último livro, China, Socialismo e Poder, né? Que nós acabamos de lançar, é que eles alcançaram um grau em que essas inovações tecnológicas disruptivas jogam um papel tão grande em que o planejamento e o mercado puderam se fundir, ou seja, aquela diferença de plano e mercado já não existe mais na China. É muito clássica essa discussão do papel do planejamento e do mercado. Na China se fundiu esses dois elementos. Por quê? Porque a propriedade pública dos meios de produção ela está avançando sobre o setor privado da economia, então isso diminui a margem para a ação da lei do valor, né? E na medida em que existem modelos de inteligência artificial cada vez mais avançados, esses modelos permitem, por exemplo, substituir a formação de preço a formação de preço que seria no mercado. Então, o Mises, por exemplo, e o Hayek estão sendo, mais uma vez, atropelados enquanto teses, enquanto opinião na China hoje. Né? Enfim, cara, é um manancial de discussões que se envolve a China, assim, que eu acho super interessante. Mas eu queria só sair desse ponto da China, Cobori. Eu sou o host hoje, tá? Perceberam que eu sou o host aqui, o Cobori é meu entrevistado. Né? Brasil, cara, o que você está vendo no horizonte? O que a China também pode trazer? Abre para nós o que você acha do Brasil, essa questão da reindustrialização, projeto nacional, qual que é o... Eu acho, e a gente tem conversado bastante, né, Elias, que a gente compactua praticamente da mesma visão estratégica, né, do futuro do Brasil. Acho que é por isso o Vilela colocou essa chamada, né, a China e o futuro do Brasil. O que a gente está vendo, na realidade, só a contextualização histórica, né? Esse acordo de paz que saiu agora entre os Estados Unidos e o Irã, ele basicamente está confirmando a nova ordem multipolar, né? Eu falei lá na posse do Trump que o Trump era um mensageiro aí do início do fim do Império Americano, né? E tudo que o Donald Trump fez no ano passado foi através de coerção econômica e não surtiu efeito, a guerra tarifária. Era bastante natural que ele iniciasse esse ano utilizando, como a gente brinca, eu sempre brinco, né, o famoso apelou perdeu. Ele viu que a coerção econômica não teria efeito, ele partiu para a força militar, né, da sua capacidade de projetar poder em qualquer parte do globo. Então fez o ataque à Venezuela e depois iniciou o conflito com o Irã. E agora esse acordo de paz que saiu essa semana aí, parece que foi inclusive divulgado agora os termos, né, desse humilhante. Humilhante. Isso aí, na realidade, ele é uma confirmação de que uma nova ordem multipolar está nascendo, porque esse acordo de paz saiu, obviamente, com a bênção da China, né? Até a última visita que o Trump fez à China, para você ver a diferença da diplomacia, não só a diplomacia russa, né, como a diplomacia chinesa. O próprio Xi Jinping, né, citando a guerra do Peloponeso, né, a armadilha de Tucídides. Então, ali mostra não só uma capacidade diplomática, mas um conhecimento da história para projetar exatamente que não se repita agora, né, ou seja, uma potência hegemônica em declínio e uma potência em ascensão como a China, para eles não caírem nessa armadilha, né. Então, ali foi um recado claro e mais claro ainda para que os Estados Unidos não se intrometesse, né, na questão de Taiwan, porque isso aí é uma linha vermelha para a China que, se ele se intrometesse, as duas potências iam chegar ao enfrentamento, né? Então,
não coincidentemente, depois dessa visita do Donald Trump à China, ele queria chegar lá com mais cartas, né, com a carta da vitória desse conflito, ele não chegou, então ele chegou numa situação já em desvantagem, né? Eu costumo brincar na mesa de pôquer, ele queria chegar para dar um all-in e não chegou, não tinha as cartas para dar um all-in.